Olá, aventureiros e aventureiras! Voltei mais uma vez no canal Livros que Li, Emoções que Vivi, para trazer para vocês o final dessa belíssima história, Prazeres Sombrios. Bora lá? Após ter essa visão da morte da Catherine, então Sebastian liga para Nikolai para poder ter certeza que todas as visões de Nitz realmente aconteçam. E ele afirma, sim, todas as visões dela são verdadeiras e acontecem sim. Ela nunca foi de prever a morte de Valquírias, mas eu não sei porquê a da Catherine ela viu. E isso está deixando todo mundo apavorado, porque todo mundo quer fazer com que ela desista dessa corrida do talismã. E ele fala, pode deixar que eu vou cuidar dela. Ele volta, aí ela já está acordada, então ele começa a acariciá-la, começa a beijá-la, e ela diz que sim, que ela precisa fazer amor loucamente com ele, mas ele pega e prende o pulso dela com as mesmas algemas que ela o prendeu. Ela começa a se debater, aí ele fala que sabe que ela vai morrer, que ele não vai aceitar, eles começam aquela discussão, e ele começa a perguntar por quê. Por que ela quer tanto aquilo, e ela fala que vai contar, mas é para ele soltar ela, e assim ele recebe o pergaminho, pega todas as coordenadas, fala que não, que ela vai ficar ali. Ele vai até Riora, ele pede para ela, para que ele possa competir pela Catherine, ela aceita meio contrariada, e quando ele retorna novamente para que possa ver como Catherine está, para poder deixá-la um pouco mais tranquila, ele percebe que ela fugiu. Claro, óbvio que ela fugiu, porque aquela algema ela é preparada para vampiro e não para Valquíria. Então ela quebrou com muita facilidade. E no que ele precisava de um avião para se deslocar até o local, porque ele não sabe onde é, ela foi de helicóptero, que era muito mais rápido. Quando ele chegou ao local, que é uma caverna, onde tem um rio de lava, então ele procura por ela e ele vê ela atravessando por um cabo de aço. E aquilo deixa ele desesperado e ele começa a querer se teletransportar para retirá-la de lá. Mas cada vez que ele se teletransporta, ela dá um jeito de se desvencilhar e ele acaba ficando no vácuo. Até que em um momento eles percebem que tem uma serpente de fogo que sai daquela lava e começa então com a cauda dar chicotadas pela parede, pelo ar, e com isso faz que acaba dando um desmoronamento. E com isso acaba pedras rolando. Uma das pedras acabam cortando esse cabo de aço, fazendo com que Catherine caia a um determinado local ali naquele penhasco, e já Sebastian ele fica preso com uma rocha sobre o seu braço. Nesse instante, ele fica olhando, caçando por ela até que a vê, e aí ele diz para ela que vai ajudá-la. Ela fala para ele que encontrou a espada, que é o último prêmio, e que ela está numa caverna logo ali abaixo. E quando ele pega o cabo de aço que ela está segurando para puxá-la, então a língua de fogo vem e pega ela pelo tornozelo. E quando ele começa a puxá-la com muita força, mas ele não consegue, por conta que o braço, metade assim do corpo está preso, então ela olha para ele, dizendo para ele que ela vai se soltar. E ele diz que ela não faça isso. E ela diz que sim, e ela acaba se soltando. E nisso, gente, ele fica desesperado, porque ele não pode perder ela. Quando ele começa a pensar em cortar o próprio braço para poder pular naquilo lá e ver se consegue encontrar ela, porque ele acredita que ela pode estar viva, que ela vai durar um pouco ainda naquele fogo, então aparece o Bauer. E ele fica olhando, querendo saber o que aconteceu, daí ele fala, não, é que teve um desmoronamento e não sei o que, ele fala, cadê a Valquíria? Falou assim, ela está procurando a espada. Ele fala, vamos fazer o seguinte, eu tiro você dessas pedras e você me teletransporta para onde está a espada. Ele finge que está meio contrariado, mas acaba concordando, porque assim ele sabe que ele pode se livrar de Bauer e pode ganhar essa competição e usar a chave para trazer ela de volta. E isso acontece com muita dificuldade, porque Bauer está muito ferido, ele consegue retirar as pedras de cima do braço do Sebastian. Ele pega o Sebastian pelo braço bom, para que Sebastian não possa fugir, e ele é transportado até a espada. Ali, os dois brigam para que possam, para ver quem vai ficar com a espada, e Sebastian acaba ganhando, porque mesmo sangrando, mesmo muito machucado, ele está mais forte do que Bauer.
Ele acaba indo para o templo de Hiyora, entregando o último prêmio. E assim Hiyora lhe dá a chave. E Hiyora lhe diz que ele sabe muito bem que ele voltando ao passado, trazendo a Catherine à vida e depois trazendo as irmãs dela, porque agora ele entende o que ela quer realmente com essa chave, que vai acontecer que ela nunca vai se lembrar dele, eles nunca vão ter se conhecido. E ele fala que aceita mesmo assim. Então ele vai, traz ela de volta, né? E quando eles estão ali conversando junto com a deusa Hiyora, ele ainda diz que mesmo sabendo que ela não vai ver mais ele, mesmo sabendo que eles não vão mais se encontrar, ele vai dar a chave para que ela traga as irmãs de volta. Mas aí a Kathleen pensa no seguinte, ele foi no passado, trouxe ela de volta, mas isso aconteceu antes do desmoronamento de pedra, antes dele ser aprisionado pelas pedras. E o braço dele continua ruim. Então daí eles olham para a deusa Hiyora, e aí ela fala, né? Ah, só foi uma mentirinha. Então isso, aí ela explicou lá, ela dá toda uma explicação de como funciona o tempo, que não daria para fazer isso, presente, passado, futuro, uma coisa louca. Então eles percebem que mesmo eles vindo, trazendo as irmãs dela, então sim, eles poderão ficar junto, de certa forma. Então ele pede para ela 2 dias para que ele possa se recuperar. Ela dá esses 2 dias a ele e eles voltam para casa para esperar esses 2 dias. Só que durante esses 2 dias ele fica, acorda, desmaia. E nesse tempo ela cuida dele muito bem e ainda dá o seu sangue para que ele beba. Quando ele acorda, no 3º dia, então ele vê que ele está muito bem, ele vai, toma um banho e quando ele retorna, ela está na cama. E aí ela fala para ele assim que eles já estão prontos, então eles podem ir, ele pede mais uma noite só. E aí ela fala para ele que ele está muito fraco, que ele precisa se alimentar. E ela vira o pescoço para ele. E ele pergunta, você está se oferecendo para mim? Você está bebendo de mim desde a primeira noite? Então, assim, ele acaba tomando dela, acaba fazendo um amor lindo, maravilhoso, e vão sim em busca para salvar suas irmãs. Lembrando que ele é um vampiro que está num campo cheio de vampiros, e ele acaba matando muitos vampiros ali. E as suas irmãs, as irmãs de Catherine, até que aceita bem ele, mas quando elas veem que ele é um vampiro, elas já não aceitam mais. Nuke retorna, então Catherine pede a ele um tempo para que possa convencer as irmãs dele. Ele acaba com muito contrariado, ele acaba dando esse tempo a ela. E assim ele fica afastado, sofrendo muito. Ela também sofre, porque as irmãs não aceitam de jeito nenhum. As irmãs não querem saber dele de jeito nenhum. Elas não estão pensando na irmã, né, que sofreu por conta delas. Não, o que elas querem é que elas morreram por um vampiro, elas odeiam o vampiro, elas não querem o vampiro como cunhado. Até que certo momento, Misty enche o saco daquelas pirralhas, ela fica de saco cheio, chama as duas na chincha e fala, vocês não estão pensando na sua irmã. Vocês não sabem o que ela passou esse tempo todo que ela ficou sem vocês. Você não sabe como ela se sente culpada. Agora que ela tem a felicidade, vocês não podem ver ela feliz? E a Lífia dá um chacoalhão nas duas, mas as duas falam que não quer saber e pronto. Até que um dia, Catherine está no Coven, ajudando as irmãs a aprender a lidar com o videogame, até que ela percebe Sebastian entrando pela porta. Ela fica paralisada, olhando para ele com aquele olhar de saudade, aquele olhar de desejo, até que ele abre os braços, ela corre para ele, não ligando para suas irmãs. E quando ela abraça ele, que ela fica feliz em vê-lo, e aí as irmãs falam assim, precisamos falar com você, ela vira, ela pega o braço de Sebastian, põe em volta dela e diz, olha, vocês têm que entender. Ela fala, não, foi a gente que chamou ele. Eu sei que a gente estava sendo muito infantil, você ama ele te ama, tá? A gente odeia vampiro, mas a gente odeia aquele vampiro. Você não é aquele vampiro. Então, sim, vocês podem ser felizes. Então, assim, termina eles aí juntinhos. Agora vem o 3º livro, que eu não faço ideia qual que é, porque aqui no Brasil não saiu. Mas esse livro aqui, essa história aqui eu achei muito bacana, porque novamente trazem 2 espécies diferentes que automaticamente, por um motivo ou por outro, se odeiam, mas aí fala que o amor é maior, que o amor suporta tudo, que o amor contorna tudo, e isso foi o que aconteceu aqui mais uma vez. Lembrando que as valquírias, elas não acreditam em acaso, elas acreditam em destino. Então, do mesmo jeito que elas acreditam que a Catherine ia morrer, então sim, Sebastian tinha que entrar na vida dela. Apesar que essa parte dos vampiros estarem entrando na família, elas não concordam, elas não acreditam que isso seja destino.
elas acreditam que isso seja uma peça sendo pregada por algum deus, alguma coisa superior, porque isso elas não engolem. Lembrando que um dos livros, acredito eu, vai trazer uma valquíria junto com um lobo, porque teve um caso assim no primeiro livro, onde uma valquíria ficou encantada por um lobo, e esse lobo ficou encantado por essa valquíria. Então, assim, a série é longa, deve ter muita coisa bacana, mas eu finalizo aqui, porque esse é o último livro que está aqui no Brasil. E até aparecer outro, a gente fica com esse aqui mesmo. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham adorado. Volto em breve com outro livro, outra história para trazer para vocês. Muito obrigada pela companhia, fique com Deus e até a próxima.